Fala, galera! Tranquilidade? Hoje iremos falar sobre você já deu o seu primeiro passo. E porque nós somos baseados na palavra e nelas nós viajamos. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Vamos lá. Mateus 14, começando no versículo 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. E só uma pausinha aqui, gente, para dar uma explicada. Jesus não estava junto com eles dentro do barco, porque dois versículos anteriormente, Jesus insistiu com que os discípulos entrassem no barco e fossem a caminho. E para poder se despedir da multidão que lá estava, e depois que se despedisse da multidão, fosse orar, fosse conversar com o seu Pai, né, com Deus. E enquanto Jesus conversava com Deus, enquanto Jesus estava lá a orar, ele começou a observar lá em meio ao mar, mó tempestade e o barquinho lá. Aí ele deve ter começado a pensar assim na hora: pô, se há algum tempo atrás, no caso é Mateus 8, versículo 23, eu estava dentro do barco com eles, e eles aterrorizaram e foram até mim e disseram: Mestre, você quer que nós pereçamos? Você não vê que o vento e as ondas estão a nos submergir, vai fazer com que o barco comece a afundar? E Jesus pensou, né, se comigo dentro eles estavam aterrorizados, imagine comigo fora, né? Aí o que ele fez? Vou ir lá. E ele poderia ter feito como? Eu vou ir voando. Ó, pai, envia a carruagem que você enviou aí pra Elias e me leva até eles. Ou catou um barquinho e fosse remando em velocidade máxima. Não. Ele viu que as ondas, que as águas estavam aterrorizando. E botando medo nos discípulos, ele fez o quê? Eu vou andando sobre as águas para mostrar que eu sou eu. Que eu tenho domínio sobre as águas e sobre todas as coisas. E enquanto Jesus chegava, eles começaram a avistar. Pensaram que, nossa, é um fantasma. Como assim tem alguém andando sobre as águas? E continuando, no versículo 27, Jesus disse: mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E no 28, Pedro é demais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro é sensacional, né? Eu não quero entrar assim em detalhes, mas eu queria ser como Pedro, Glória a Deus, mano. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Teve medo. Ele não perdeu a fé, ele não ficou sem fé, ele teve medo. É um fio muito fino, assim, de medo para perder a fé e de medo e ter fé ainda, né, E o que acontece? E Pedro andou sobre as águas. Olha só, Pedro andou sobre as águas. Ele deu o primeiro passo. Jesus disse: venha. E ele deu o primeiro passo. Quantas vezes Jesus não diz para nós: venha, e nós não damos esse primeiro passo com medo? É verdade. Por que nós, por exemplo, na minha conversão, eu ficava pensando: será que eu vou conseguir deixar as coisas do mundo para fazer a vontade de Deus? E isso nos limita, né, a poder dar esse primeiro passo. E acontece que Pedro deu esse primeiro passo. E apesar de ele ter medo quando as circunstâncias vêm, o vento vem, a tempestade vem, quando as dificuldades vêm na nossa vida, é natural, nós somos seres humanos, ter medo. Nós vamos ter medo, mas acontece o que nós vamos fazer para frente? Nós vamos confiar e seguir aquele que nos tem a salvação, ou nós vamos pedir ajuda de quem não pode nos ajudar? Exatamente. Quando ele diz: Senhor, salva-me,
ele mostra que ele estava confiando em Jesus. Porque, querendo ou não, tinha outros 11 discípulos dentro do barco, tinha outros 11 pessoas lá dentro. Ele podia ter dito, joga-me uma corda, me ajuda, alguém... Mas não, ele disse, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão imediatamente. Imediatamente, não foi uma coisa assim que... Ah, não, vou esperar um pouquinho. Não, foi imediatamente. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus sabe por que nós duvidamos muitas vezes, sabe por que temos medo. Porque nós somos, como o Léo já disse, nós somos homens, nós somos assim, é da nossa natureza ter medo, né, meu? Mas quando nós deixamos tudo realmente, quando nós confiamos somente no Senhor, não cremos, não que nós não venhamos acreditar mais em ninguém, nenhum homem, não quero crer mais em ninguém. Não, nós não estamos falando isso, mas quando nós, em meias circunstâncias más, nós dizemos, Senhor, você que me salva, não ninguém de fora, somente o Senhor, Ele estende a mão imediatamente e te tira e te levanta novamente. E assim que ambos entraram no barco, o vento cessou, e quando Jesus segura nossas mãos e nos puxa para cima e entra no nosso problema junto conosco, cessa, acaba. E perceba que quando o Alan citou em Mateus capítulo 8, já tinha acontecido esse mesmo fato do barquinho perecer em meio à tempestade, em meio às dificuldades. Então, se Pedro, lá naquele tempo, no capítulo 8, já tivesse desistido, já falou, mano, vou meter marcha, não aguento mais, isso aqui não é pra mim. Exatamente. Ele não teria vivenciado o que ele viveu e ter presenciado o socorro de Deus. Então, e quando nós damos o primeiro passo e vem a dificuldade, e nós não retrocedemos, lá na frente, em meio à turbulação, em meio à tribulação, em meio ao que for, Deus vai nos ajudar. A palavra fala que Deus ajudou ele, Jesus ajudou ele imediatamente. E é imediatamente que Deus vem com socorro para a nossa vida. E exatamente o que o Léo falou, imediatamente, não é esperar um dia, 2 dias, um mês, é imediatamente. E eu quero lhe fazer uma pergunta, meu. O que está faltando para você dar seu primeiro passo? Para você, porque Deus, quando Ele coloca alguma coisa em nosso coração, muitas vezes nós desconfiamos, mano, será que não é da carne? E você ora por isso, mas o que falta para você dar o seu primeiro passo? Muitas vezes seja um passo para você pedir a sua noiva em casamento, um passo para você começar a fazer que nem nós mesmos fizemos. Demos o primeiro passo de começar a gravar, que era uma coisa que Deus havia colocado no coração. O primeiro passo para você, Deus está colocando no meu coração de abrir alguma empresa, alguma coisa. O que falta, será que realmente não está faltando a sua confiança em você, a confiança em Deus, de você saber que isso é Jesus colocando em teu coração para você dar o primeiro passo? Pedro entrou para a história, ele deu o primeiro passo, ele andou sobre as águas. Nós não temos a medida exata aqui de quanto Pedro andou, mas ele andou sobre as águas. E assim como Pedro, eu creio que não só eu, não só o Léo, não só você também pode andar sobre as águas. Não digo andar sobre as águas em meio ao mar, digo andar sobre os seus problemas, andar sobre os teus sonhos. E mesmo que você se molhe, salva-me, Senhor, e Ele imediatamente te ajudará. Então, eu acho que temos que dar o primeiro passo se realmente queremos entrar para uma história assim como Pedro. Muitas pessoas dizem, não seja como Pedro, pois homem de pequena fé. Não, temos que ser como Pedro e dar o primeiro passo. E essa pequena fé, acho que é muita fé. Imagina, né? É muita fé. Porque por ele ser o mestre, né, o líder dos discípulos, ele que tomou a frente e falou, se é o Senhor mesmo, fala para mim até você. Em meio à dificuldade, nós queremos buscar o escape de Jesus, o escape que Deus tem para nós. E, é muito legal que quando começou a vir os problemas, aí ele começou, tô afundando. Você falou, vou pedir ajuda lá atrás ou lá para frente? É para frente, porque o nosso socorro vem de cima, o nosso socorro vem do alto. Como diz em Salmo 121, né, O meu socorro vem do Senhor. Quando diz, olhai aos montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E creio eu que Pedro sabia que o socorro dele só vinha do Senhor, só provia de Jesus, né, E espero que vocês
abram o coração verdadeiramente desse primeiro passo para Cristo, para os sonhos de Cristo que Ele tem colocado em vosso coração. E não tenha medo de se render ao amor de Deus e achar que não vai aguentar seguir a palavra de Deus. Não, mas dá o primeiro passo que Deus vai te capacitar e Deus vai te moldar. E toda dificuldade não é maldade do Senhor, e sim é uma bênção para nos capacitar, para nos moldarmos. Exatamente. Para a gente ser uma pessoa melhor. Porque tem que ser lapidado. Nós temos que ser lapidado para transformar o nosso caráter. Então, a partir do momento que você começa a seguir a Deus, não vai pensando que é um mar de rosas, não. Vai ter dificuldade, mas para Deus arrumar o seu caráter, o seu coração. E assim você vai se basear nas coisas de Deus, vai se basear na palavra e vai seguir uma vida íntegra com Cristo. E apesar da dificuldade, você vai falar: Senhor, eu espero em Ti e o meu socorro vem somente de Ti. Glória a Deus. Então é isso aí, galera. Deus abençoe e dá o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque essa é a vontade do Pai. Dê o primeiro, porque se você der o primeiro, os demais vão acontecer naturalmente, em nome de Jesus. Tamo junto.